Luiz Moura aqui. Bom, videozinho rápido pra gente dar uma repassada nas entradas que aconteceram hoje, tá? Foram 3 entradas, até só por olhar pelo gráfico aqui tá bem tranquilo. Vou dar uma repassada no cenário, o que a gente tinha no momento, né? Então hoje a gente viu o preço aqui na seção asiática, o preço abriu, né? E já tocou aqui numa zona de oferta que a gente tinha logo acima e fez esse movimento de baixa, corrigiu, né? Então aqui, ó, na parte da manhã a gente já poderia ter buscado uma entrada por volta de 7 horas, mas o ideal mesmo era aguardar aqui a inversão de estruturas, e essa inversão ela aconteceu, beleza? O que a gente não podia desprezar nesse ponto era formação de liquidez em formato de trend line aqui, e essa zona de demanda que não havia sido ainda mitigada. Então o preço consumiu a liquidez, acelerou no consumo da liquidez, tocou na região de demanda que está logo abaixo. Bom, depois que a gente tem o toque, a gente desce, né, por 1 minuto e começa a observar o preço mais de perto para buscar uma reação. E é esse tipo de reação que a gente espera. Então o toque, houve uma inversão de caráter nesse ponto, formação de uma nova zona de demanda, o preço retornou nessa zona de demanda, criou-se liquidez aqui numa trend line. Esse é o padrão perfeito, tá? Formação de liquidez antes do toque na zona de demanda, o preço mitigou a zona de demanda e foi embora. Stopzinho de 40 pontos para ser conservador, um pouco mais agressivo, daria para buscar uns 29 pontos, beleza? Bom, continuando aqui, o que o preço fez depois que tocou na região foi buscar a região mais acima, né? E aí o preço fez um sweep da região que já havia sido mitigada, tocando nessa região maior aqui, ó, que é uma região de 4 horas, tá vendo? Essa região é uma região de 4 horas. Então aqui cabia uma entrada no risco, beleza? Como que essa entrada aqui aconteceu então? Então depois do sweep, a gente não tinha nenhum parâmetro para colocar uma ordem no risco. Por quê? Se eu tivesse colocado minha ordem numa zona já mitigada, eu teria sido estopado. Se eu tivesse colocado uma ordem no início aqui da formação da zona, eu teria um stop de 93 pontos, muito grande. Se eu aguardasse uma quebra de estrutura ou mudança de caráter, talvez eu poderia ficar de fora. Então qual é o parâmetro e uma dica que eu dou para vocês? Quando há esse tipo de mitigação, tá? Zona já mitigada e zona em tempo gráfico maior ainda não mitigada, que eu vejo o preço tocar na região, né? Ó, o preço toca na região maior, eu marco a mínima do último candle que tentou fazer a baixa. E eu considero, a partir de então, esse candle, quando ele toca aqui, quando ele tenta fazer a mínima, perdão, ou seja, tenta regressar, eu considero ele como sendo o meu último fundo. Se esse fundo é violado, então eu parto para a sombra anterior ou para algo que me apoie nessa decisão. Então aqui, ó, vocês têm essa sombra, que ainda não havia sido mitigada nessa região, caberia uma entrada perfeita aqui. E aqui confesso que o stop foi maior, tá? O stop aqui foi de 40 pontos, beleza? Por quê? Eu não sabia qual seria a reação do preço nessa região, tá? Então qual o parâmetro que eu utilizei para colocar essa entrada? Havia uma região já mitigada, obviamente o preço iria utilizá-la como liquidez, ele fez isso, tocou numa região forte, que é uma região de tempo gráfico maior, 4 horas, ele rejeitou a região, isso é uma rejeição, tá? Olha a reação que aconteceu nesse ponto. Ele tentou fazer um movimento de baixa, retraiu, marquei o fundo do candle. Quando essa mínima foi violada, eu passei a olhar essa sombra como essa sombra sendo um potencial zona de oferta. Por que eu estou falando dessa maneira? Se a gente olhar isso aqui no 30 ou no 15 segundos, mas como não é todo mundo que tem esse tempo gráfico, então minha explicação ela não é válida dessa forma, a gente consegue ver perfeitamente a mudança de caráter e a mitigação do bloco, tá? Eu estou passando para vocês uma forma de validar utilizando apenas o gráfico de 1 minuto. Por quê? Para usar o gráfico de 15, 30 segundos tem que ter um plano, eu acho que é premium aqui
o plano Premium, é o plano mais caro que tem, tá? Então, essa maneira que eu mostrei para vocês é uma maneira que vocês podem usar o próprio 1 minuto para mitigar, para colocar entrada em situações como essa que eu mostrei para vocês. E funciona perfeitamente, tá? É uma forma de vocês apoiarem a decisão de vocês. Então, eu teria uma entrada bem bonitinha, tá? Numa mudança de caráter que rolou aqui, num tempo gráfico menor, beleza? E por que disso? A efetiva mudança de caráter, ela aconteceu só aqui, ó, porque o preço subiu todo esticado. Então vocês nem veriam essa entrada, em nenhum outro ponto aqui ele deu entrada. Quando ele foi dar uma nova entrada de venda aqui, já estava muito colado nessa zona, que passou a ser a nossa zona de compra. Aonde que veio essa zona? Foi a formação desse último pullback. Então olha só, quando esse preço desceu aqui no M15 ele inverteu o caráter, ó. Ó que bacana. Então aqui a gente já estava comprador, tá? Isso para não ser agressivo, porque aqui, ó, essa mínima foi varrida e essa máxima também. Então eu poderia considerar desde aqui de baixo, ó. Desde este ponto aqui de baixo, eu já poderia considerar uma quebra no fluxo, certo? E uma mudança de caráter. Depois disso, sendo mais conservador, tendo algo mais visual, a mudança de caráter aconteceu nesse ponto. E sempre que há uma mudança de caráter, a gente espera o pullback, e o pullback aconteceu. Beleza? Então tá aqui. 15 minutos, mudança de caráter. Formou essa zona de demanda, preço voltou na região. Tocou na região, desce por 1 minuto e de novo eu aguardo o mesmo padrão. Varreu o fundo, testou a zona de demanda, não violou. Ok, supply no controle. Varreu o fundo, violou a zona, aconteceu o flip. Eu tenho que aguardar. Eu aguardei nessa zona, o preço não veio, violou a máxima de novo. Então, a próxima zona de demanda foi a zona utilizada para essa compra, alvo, inside candle. Beleza, galera? Bom, essas foram operações hoje do EURUSD. Sempre que possível, vou fazer vídeos como esse para soltar no canal e ajudar vocês. Tamo junto, fiquem com Deus e até mais.